Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão com Flávio Augusto. Hoje eu vou fazer um resumo desse livro. Eu não vou ler todas as partes em específico, porque além de ser uma história com bastante detalhes, isso pode tomar bastante tempo. E para nós o mais importante é nós entendermos exatamente os pontos de inflexões que nós temos diante da vida. Então eu vou fazer um breve resumo da vida dele, do que ele passou, né? Aí para ele chegar onde ele está. Então começando aqui, o pai do Flávio Augusto, ele era um filho de carpinteiro, criado na roça. Estudou em escola pública e sofreu todo tipo de bullying e violência. Aos 18 anos de idade, ele se alistou ao exército e ali ficou por mais de 30 anos, onde seguiu a carreira de sargento. Sua mãe também teve uma infância muito difícil. Seu pai um dia saiu e não voltou mais para casa, deixando a família para trás. A mãe do Flávio Augusto, nesse caso. A avó do Flávio Augusto então teve que se virar para cuidar de si e de seus 3 filhos, entre eles sua mãe, a mãe do Flávio Augusto. Aos 17 anos de idade, ela se casou com o então pai do Flávio Augusto. Um ano depois do casamento, nasceu Flávio Augusto, no ano de 1972. Eles moravam na periferia do Rio de Janeiro, onde era rodeado por favelas por todos os lados, no bairro do Jabur. Estudou em escola pública até os 13 anos de idade, quando então sua mãe, ao saber de seu desejo de ser militar, o convidou para ir a Madureira, onde o matricularia em uma escola de cursos preparatórios para que ele pudesse então concorrer a um concurso para entrar na Marinha. Ele ficou surpreso e apreensivo por saber que teria que competir com uma galera muito mais preparada e elevada do que ele, não somente em estudo, por estudarem em escolas particulares, mas também pelo nível de vida e a qualidade de vida que essas pessoas possuíam. Mesmo ele sabendo disso, ele não recuou ao desafio, ou seja, ele foi firme e forte diante da competição que ele havia de enfrentar. Sua aventura estava apenas começando. Digo aventura porque quando você está disposto a pagar o preço por aquilo que quer, tudo se torna divertido e ao mesmo tempo um grande desafio. Então, realmente é uma aventura. E é aí que você conhece o gigante que mora dentro de você, ou seja, é o momento de você despertar esse gigante que mora dentro de você e de saber realmente do que você é capaz de fazer. E para refletir sobre isso daqui, eu quero ler aqui para vocês Provérbios capítulo 16, versículo 32, que diz assim, ó: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Foi exatamente dentro desse princípio aqui que ele acionou dentro dele aí o espírito de governante, passou a governar as suas emoções e não se deixou se intimidar pelos seus adversários. Tá? Tem um personagem na Bíblia que todos conhecem, ele é muito famoso por ter sido um grande rei em Israel. Estou falando de Davi. Ele não recuou diante do grande desafio de enfrentar Golias, né? Ele acionou o gigante que tinha dentro dele, o grande Deus, e a fé que ele tinha no Senhor dos Exércitos, e então ele partiu para cima do Golias. Então vemos aqui agora o Flávio Augusto acionando o gigante que tem dentro dele aí para enfrentar todas essas adversidades. Por que eu estou ressaltando isso daqui e lendo a história dessa maneira? Para você que muitas das vezes que se depara diante de adversidades da vida ou dificuldades e acha que você não vai vencer, essa história aqui, ela relata também, da mesma forma como várias histórias nas escrituras, de que você é capaz de tudo aquilo que você quer, desde que você confie em você e acredite e confie também que há uma força muito maior do que você, ou seja, um grande Deus na sua vida,
que pode te capacitar e te levar aos mais altos níveis da vida, desde que você confie que você é capaz de fazer isso. Continuando, após a proposta de sua mãe, ele pensa e decide aceitar o desafio, que consumiria 100% do salário de um dos empregos de sua mãe. Sabendo disso, ele disse para sua mãe: mãe, farei a minha parte. Aqui nós vemos o que? O capítulo 1, versículo 9 de Josué, quando Deus diz para Josué: Josué, não te mandei eu? Tenha, porém, bom ânimo e esforça-te que eu te ajudarei. Ou seja, Deus faz uma proposta para Josué também de ele governar Israel, mas Josué, diante de algumas circunstâncias deste reinado, ele se vê em uma grande dificuldade, um grande apuro, e Deus então vai lá e dá a ele o apoio. Aqui nós estamos vendo quem? A mãe do Flávio Augusto o apoiando. E em quem é que o filho mais confia? Na mãe e no pai. Então, quando ele tem esse apoio, ele não duvida do amor da mãe e do pai, ele realmente faz de tudo para não decepcionar o pai e a mãe. Ele confia de que ele vai ter vitória e êxito em cima daquilo pelo qual ele está lutando, porque ele não está só, ele está apoiado. Outra coisa que também, Provérbios 23, 24, ele diz aqui, ó: o que gera um filho sábio se alegra. Então percebe que em todas as atitudes do Flávio Augusto e nas decisões que ele tem, por ele ser sábio nas respostas, um menino esforçado e dedicado, a mãe dele vê nele grande potencial e não se retém aí para o ajudá-lo, para investir no filho dela, porque ela acredita nele. Então isso é uma das características que todos nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, e todos aqueles que estão me assistindo, tenham aí em si essa fé, essa confiança de que Deus nunca vai te desamparar. Você só precisa ter fé de que você vai chegar lá e que o Senhor é contigo. Continuando, no primeiro dia de aula, ele observou tudo ao seu redor e pôde perceber que tudo era muito diferente do que estava acostumado a viver. Jovens de classe média alta eram os seus próximos companheiros. Parando para fazer uma análise sobre esta parte aqui, as escrituras diz que o homem sábio, ele atenta para os seus passos, mas o simples dá crédito a cada palavra. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está atento a cada detalhe. E a escritura diz também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinai tudo e retende o bem. O que ele está fazendo? Examinando o ambiente, estando perceptível a cada detalhe para ver de que forma ele vai agir para ele vencer esta batalha. Então, esses capítulos e versículos da escritura que eu estou citando são o quê? Armaduras de Deus que todo aquele que se sente fragilizado, fraco, ou se sente desmotivado, ou sem forças para seguir adiante, saiba que o Senhor é contigo. Você só precisa se revestir das armaduras dele, que são esses conselhos, estas palavras que você precisa internalizar e se revestir dela, para que você possa estar firme contra aí os dias maus, como diz a escritura. Continuando, logo no seu primeiro dia de aula, já foi notado por seus colegas de classe que o identificaram como um garoto da periferia. Foi quando então passou a sofrer bullying, mas não deixou-se intimidar, manteve o seu foco, desprezando as afrontas. Percebe uma coisa aqui? Quando começaram a fazer bullying com ele, e ele percebeu que ele estava sendo já vítima ou de uma situação que ele poderia se tornar fraco ou ser fragilizado, ele não deu importância para aquilo dali, manteve o foco no que ele quis e desprezou aí as afrontas e conseguiu recuperar sua força e seguir adiante. E isso diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 7, de um exemplo de Jesus Cristo, que diz:
Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. O que isso tem a ver com isso daqui? Ele tinha um gozo proposto para ele, o Flávio Augusto. Ele, sabendo desse gozo que ele estava proposto, de ter essa vitória e vencer, e a qualidade de vida que ele poderia vir ter com o esforço dele, o sacrifício que ele viria a fazer, valeria a pena. Então o que ele fez? Ele olhou para o alvo, ele olhou para o prêmio que ele estava buscando, ele suportou todas as adversidades, que podemos comparar aqui com uma cruz, que é o peso do preço que você tem que pagar pelo prêmio que você vai receber, e então após isso daqui ele foi grandemente premiado pela vida. Vamos continuar. Ao identificar o nível dos estudos e ensinamentos, pôde logo perceber que teria que mudar completamente o seu ritmo ou seria atropelado. Percebe que aqui, além dele observar os colegas dele, ele prestou também atenção como eram os ensinamentos e como se daria isso. Ele então percebeu que ele tinha que mudar. Nós podemos ver aqui Provérbios capítulo 10, versículo 4, que diz: as mãos do diligente enriquece. Então ele foi diligente e partiu para cima. Continuando, percebeu também que precisava compensar sua defasagem com uma decisão muito maior do que estava acostumado. Aí nós temos Provérbios capítulo 4, versículo 7, que diz: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, com tudo que tens adquire o conhecimento. Em Mateus capítulo 11, versículo 9 e 10 diz: pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscais e encontrareis, porque aquele que pede recebe, aquele que bate, abrir-se-lhe-á, e aquele que busca encontra. Então foi o que ele fez, ele não ficou parado, ele partiu para a ação. Agora, continuando, apesar de sofrer por saber que o seu nível era bem inferior, gostou de saber também sobre a realidade e poder ter a chance de mudar aquele quadro, ou seja, ele conhecia suas fragilidades, sabia que do jeito que ele estava ele não poderia vencer, porém ele estava inserido em um ambiente que lhe trazia conforto, ou seja, ele se enxergava ainda no nível de seus colegas anterior no colégio que ele estava ou acima do nível deles, mas quando ele mudou de ambiente, ele pôde perceber que ele estava muito abaixo da média. Então ele falou assim: opa, eu estou vendo que a vida não é exatamente o que eu enxergo no ambiente que eu estou, ela é muito mais competitiva e eu preciso melhorar. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Enquanto você estiver inserido em um ambiente que te traz zona de conforto e que faz você perceber que você é o melhor da turma ou no nível deles, você não vai exigir de você que você melhore, você sempre vai continuar naquele padrão de vida. Então mude sempre de ambiente para um ambiente mais competitivo e melhor daquele que você está inserido, que com certeza você vai superar tudo o que você quer superar e você vai passar ou subir de nível. Continuando, ele ainda não sabia, mas estava prestes a passar pelo seu primeiro ponto de inflexão. O que seria esse ponto de inflexão? A partir do primeiro do ano preparatório que ele fez, ele foi reprovado, ele percebeu que ele não estava preparado o suficiente, ele foi muito mal, e ali que ele viu o nível de estudo e de capacitação que ele tinha. Foi onde ele olhou para si e falou assim: eu preciso dar um jeito de melhorar a minha vida, os meus ensinos e os meus conhecimentos. Então o que ele fez? No seu caso, ele agora tinha exatamente duas opções. Aí ele descreve: desistir de entrar no colégio naval. Para isso bastaria prosseguir para o primeiro ano do ensino médio. Segunda opção: não desistir de entrar no colégio naval. Para isso ele teria que interromper o fluxo comum, não se matricular no ensino médio e estudar por mais um ano, e dessa vez num cursinho preparatório para fazer o curso novamente no final do ano seguinte, sem garantia alguma de que passaria. Dito isto, o que exatamente ele enxerga e ele vê aqui? Eu tenho chance, a minha mãe e o meu pai estão me apoiando.
Vou consumir mais um ano do salário da minha mãe, mas dessa vez eu vou dar o meu melhor para que eu passe e consiga alcançar o que eu quero. E foi o que ele fez, decidiu continuar mais um ano estudando e abriu mão do ensino médio, ok? Então preste bastante atenção nas circunstâncias ou em que fase da vida você se encontra, se você está ou não em um ponto de inflexão ou numa bifurcação da sua vida que você precise tomar uma direção para a esquerda ou para a direita. Espero que você saiba fazer uma excelente escolha e escolha o caminho que vai te levar para o sucesso, como as escrituras também diz e alerta: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho e espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas estreito e apertado o caminho que conduz à salvação. O caminho que vai te conduzir ao êxito e ao sucesso é sempre o mais difícil, mas vale a pena cada momento que você vive nesse caminho. Dito isto, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo capítulo.